Direto da redação. João Gabriel Leite Fernandes. Em comunicado oficial, a Prefeitura de Campos informou ontem que não chegou a assinar o contrato acima de 33 milhões com a empresa MX Gestão e Saúde. Essa empresa é sediada em Teresópolis. A Prefeitura ela publicou no Diário Oficial a contratação dessa empresa por dispensa de licitação ao custo de 33,572 milhões, e o objeto desse contrato seria a otimização da saúde. Não sei bem o que é otimizar a saúde. O detalhamento precisa ser assim mais explicado. Mas o fato é o seguinte, que esse contrato ele foi denunciado por meio de uma nota publicada em um rebate. A partir daí, isso se tornou domínio público. Alguns veículos de comunicação locais, alguns sites, algumas comunidades em redes sociais começaram a contestar o valor desse contrato e o que seria isso. E também a apontar ligações dessa empresa com negócios envolvendo escândalo de corrupção no Rio de Janeiro, com empresas que estão envolvidas, a ligação dessa empresa, que ela teria prestado trabalho às empresas que estão envolvidas em escândalos de corrupção no governo do estado do Rio de Janeiro. Escândalos estes que implicaram na prisão do então secretário de Saúde Edson Santos e no impeachment do ex-governador Wilson Witzel e de outras figuras. E também na prisão do proeminente pastor Everaldo Dias, que é presidente do PSC. Mas a Prefeitura, ela diz ontem, ela afirma e ela também publica isso no Diário Oficial. Eu vou dar uma lida. Tem aí o Diário Oficial? Tá aí? Eu acho que eu mandei aí. Tá aí o Diário Oficial. Mas eu vou ler aqui para você. Tá na tela aí o que diz o Diário Oficial. Diz o seguinte: o objeto, a contratação, processo número 2021, 099 00029, tá aqui o número. Ato de revogação. Objeto, contratação de pessoa jurídica especializada na coordenação, análise situacional e prestação de serviços assistenciais em saúde, na rede municipal de saúde, objetivando a análise operacional, administrativa, que diz o objeto do contrato, o que ia fazer. Mas aí está dizendo que é o seguinte, que o presidente da Fundação Municipal de Saúde decide, com fulcro no artigo 49 da Lei 8.666/93, revogar a dispensa de licitação em epígrafe, conforme justificativa apensadas aos autos, e em consequência tomar-se em efeito a publicação da ratificação e homologação da mesma, publicado no Diário Oficial do município de Campos dos Goytacazes na data de 28/5/2021. Esse contrato, ele estaria vigorando hoje na Secretaria de Saúde de Campos, não fosse aquela denúncia de um rebate, acredito eu. Acho que ali fez com que os gestores municipais eles repensassem o que eles estavam fazendo. Mas o que eu quero perguntar, João Gabriel, como é que, se não tem o contrato assinado, se não assinou o contrato, como é que existe uma ordem de empenho? Como é que foi que houve, quem foi que fez essa ordem de empenho para pagar a empresa? Porque você não faz uma ordem de empenho sem contrato assinado. Isso são etapas. Se tem um empenho, tem um contrato. Se não tem um contrato, não tem empenho. Porque o empenho é uma ordem de pagamento, ô João Gabriel. Roberto, e houve a revogação, pelo comunicado aqui, a Prefeitura anunciou a revogação do contrato na data de hoje, dia 10, nesta quinta-feira. Mas eu vou me atentar a outro ponto, Roberto. Nesse comunicado, a Prefeitura deixa em aberto que ela vai continuar buscando uma empresa para terceirizar os serviços da saúde. No comunicado depois, eles dizem que em simultâneo e permanente o atendimento com qualidade, eficiência e dignidade para a população na área de saúde, informa que dará sequência aos atos preparatórios. Em outra matéria publicada no site da Prefeitura,
ela diz que a Prefeitura de Campos busca no mercado uma empresa para terceirizar os serviços nas unidades de pronto atendimento na cidade. É importante ressaltar também que, segundo o comunicado, foi o contrato com a MX Gestão foi encerrado, foi revogado porque a empresa não comprovou serviços de uma cidade do tamanho de Campos, serviços de saúde numa cidade do tamanho de Campos. E como é que você contrata uma empresa com dispensa de licitação sem saber que essa empresa tem experiência? Como é que você recruta uma empresa? Porque você vai chamar uma empresa, vai ver uma empresa com notório saber. Uma empresa com experiência no mercado, já com um know-how. Como é que você dispensa uma licitação de 33 milhões para uma empresa que você nem conhece? Que você nem sabe se ela tem experiência no mercado. Se ela não mostrou, se ela não provou que ela tem experiência, então é sinal que não tinha. Porque quem vai perder um contrato de 33 milhões? E o outro dado aqui é o seguinte, é que a Prefeitura no comunicado oficial, por favor, está no site da Prefeitura, se puder vamos colocar na tela, olha só, ela diz o seguinte, a Prefeitura Municipal de Campos informa que em face da ausência de apresentação de comprovação de experiência na prestação de serviço e administrações públicas da cidade de porte similar à de Campos do Goytacazes, publicada em Diário Oficial nesta quinta-feira, dia 10, a revogação do procedimento de contratação dessa empresa escolhida por menor proposta orçamentária. A revogação do procedimento de contratação. Em simultâneo na música permanente, a prefeitura também e tal. Então se diz aqui o seguinte, a prefeitura ela chegou. E na reportagem aqui diz que em face da ausência da prestação, em simultâneo, ela repete, na verdade, o que diz aqui, o que diz a nota oficial. É a revogação do procedimento de contratação desta empresa. Mas o contrato, ainda que a empresa não tenha entregue os documentos, porque existe etapas. Como é que é feito? A empresa entrega todos os documentos, ela comprova notório saber, se assina o contrato, com dispensa de licitação, já seria uma aberração. Mas vamos avaliar aqui procedimentos burocráticos. A empresa entregou todos os seus atestados, entregou todas as suas certidões negativas, aí você avalia, daí você assina um contrato. Após a assinatura desse contrato, com os documentos, com tudo entregue, com certificação de notório saber, com tudo certinho, você faz uma ordem de empenho para pagamento. Alguém atropelou, ao que parece, alguém atropelou a ordem burocrática nesse processo. Mas o ponto positivo, vamos lá, não vamos ater a esse ponto negativo, que isso aí eu acho que cabe às autoridades averiguarem e investigar. É que a prefeitura revogou. É que foi revogado o contrato. O contrato não existe mais, a prefeitura publicou. E essa publicação nós estávamos cobrando. Então o que nós estávamos pedindo aqui, o que nós estávamos solicitando, o que nós estávamos aqui enfatizando, a prefeitura, nesse quesito aí, ela cumpriu a parte dela. Certo, ô João Gabriel? Certo, isso aí a gente já está cobrando há mais de uma semana, né? O pedido de revogação a publicação, e saiu hoje no Diário Oficial. Agora eu tenho curiosidade, Roberto, nessa nova empresa que eles estão falando, a Prefeitura de Campos está falando, vai fazer uma nova licitação. Essa nova empresa, qual será o valor dessa terceirização dos serviços? Então ela pressupõe-se então que ela não vai nem dispensar a licitação, que ela vai fazer uma licitação ampla, geral e restrita, uma licitação aberta para a participação de empresas de todo o Brasil. Então pressupõe-se isso. O que deve ser, o que deve nortear, o que deve ser uma regra na licitação pública. Porque tem algumas coisas que foi aprovada na nova lei de licitações, sobre essa lei foi aprovada no governo de Michel Temer, que está permitindo, assim, abriu a porta para um monte de procedimentos duvidosos. A Prefeitura de Rio das Ostras aderiu a uma ata para a compra de material escolar, para a compra de brinquedos, no momento até que as escolas estavam fechadas, a uma ata de uma empresa que está sediada em Belo Horizonte. A adesão dessa ata se deu à adesão no município de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. E a empresa, duas das empresas contempladas com compras de materiais, elas estão localizadas no mesmo endereço no bairro da Pampulha.
em Belo Horizonte, um dos bairros chiques de Belo Horizonte, e é uma casa de 2 andares. Aparece de que não é uma empresa que tem ali um galpão guardando todas essas mercadorias. Aparece que se tem ali de que é uma casa. Uma terceira empresa contemplada com adesão de ata, nessa adesão, é uma outra empresa que é sediada em Curitiba. E nas imagens que nós obtivemos aqui pelo Google Maps, agência fonte exclusiva, está também localizada em uma casa em Curitiba, a sede dessa empresa. Então eu creio que em algum momento os órgãos de controle externo, eles deverão ser mais atentos, eles deverão estar mais focalizando melhor esse tipo de condutas, que é dispensa de licitação para compras de materiais agora nesse período de pandemia, publicação de decretos de calamidade que estão amparando esse tipo de desperdício de gastos descontrolados com empresas duvidosas, e também a conduta dos agentes públicos que estão ordenando essas despesas, quais sejam prefeitos, secretários, presidentes de autarquias, porque o mandato termina, a gestão termina, essas pessoas continuam respondendo por 20, 30 anos, quando não são surpreendidas por polícia dentro de casa na porta, como está acontecendo em Carmo, com o prefeito César, o ex-prefeito de Carmo, César Ladeira, na região serrana, que está sendo tragado pela Operação Chorume por conta de contratos mal explicados na área de limpeza urbana. Então é preciso que as pessoas que estejam assinando papéis, que estejam ordenando despesas, que elas estejam atentas, porque perdem patrimônio, bloqueia bens, as pessoas depois ficam respondendo a isso, são condenadas. Quando não são presas, serão obrigadas a dormir na cadeia. Eu tenho certeza que você conhece algumas pessoas que nesse momento elas estão de tornozeleira eletrônica e algumas delas sendo constrangidas pela obrigação de dormir na cadeia, que estão em prisão semiaberta, tendo que dormir, passar a noite na cadeia por conta de condenação. Você conhece, não conhece? Conheço algumas pessoas que foram. E teve, não é só a prisão, né, Roberto? É uma questão de humilhação, né? Completa, desnecessário. Sai nos jornais, enche o rosto. Desnecessário. Mas eu gostaria de mostrar aqui também, João Gabriel, uma outra imagem, porque essa imagem ela está percorrendo as redes sociais, diante dessas chuvas que você acaba de falar agora há pouco aí, que está chovendo aí na sua cidade, em Campos. Então o que se tem na rua, apesar da rua ser asfaltada, não tem lama, mas tem muita água. E nesse momento você tem o comércio aí da cidade fechando as portas, não por causa só da chuva, mas fechando as portas por conta de falência mesmo. O setor produtivo na cidade de Campos, que é a maior cidade do norte do estado do Rio de Janeiro, está falido. Os comerciantes estão fechando, muitos não vão voltar a funcionar depois da pandemia, isso já está prenunciado. Mas nesse ambiente de miséria extrema, em que 45 mil pessoas ou mais nessa cidade estão vivendo abaixo da linha de pobreza, 180 mil pessoas dependendo de auxílio emergencial do governo federal, da União, dependendo dessa miséria que é esse auxílio emergencial, outras tantas agora dependuradas em auxílio emergencial do Supera Rio do governo do estado, que chega também numa boa hora. Não é todo mundo que recebe, mas para quem vai receber vai ajudar de alguma forma. Diante de tudo isso, desse quadro, está em gestação nessa cidade um pacote de maldade para aumentar tributos e taxas, aumentar a carga tributária, para aumentar o ITBI em 55%, aumentar a taxa de limpeza urbana em mais de 30%, que vai onerar o carnê de IPTU a partir do ano que vem. O que faria isso, né? Se a Câmara aprovar, vai acontecer isso. Vai aumentar a taxa de localização e o comércio protesta contra isso. O comércio está completamente protestando contra isso. E o que se diz, o que o governo fala para aumentar? Que se não aumentar imposto, não tem como pagar a folha de pagamento. Uma mentira. Porque o que se arrecadou de receita própria agora, recentemente, isso nós temos esse levantamento, foram 180 milhões e gastou-se 80 milhões com folha de pagamento. Então tem superávit nessa história. Não existe essa história de que não vai ter dinheiro para pagar folha de pagamento, não vai ter receita própria.
Isso é uma enganação. A hora que algum comerciante perguntar isso numa reunião, vem cá, quanto foi que arrecadou de receita própria? Quanto foi que arrecadou quanto é que está gastando com folha de pagamento? Porque nós estamos falando aqui não é só de receita própria, receita que a prefeitura arrecada aí cobrando imposto. Existem outros tipos de receita que a prefeitura pode utilizar no pagamento de folha salarial. ICMS, IPVA, IPI. Tem uma série de receitas, de transferências que compõem esse baú de receita própria que pode pagar folha salarial. Então, somando todas essas receitas e esse repasse, a prefeitura ela contabilizou 180 milhões no último mês e gastou 82 milhões com folha de pagamento. Mas por que eu estou entrando agora nessa história para explicar esse pacote de maldade, o impacto? É para você mostrar que, além disso tudo, o comerciante sofre com as imagens que você vai ver agora aqui. Esta imagem que está aqui nas plataformas digitais do Portal Viu. A cidade de Campos com as ruas inundadas. Comércio com água dentro do comércio. O camelódromo. Solta o áudio, por favor. Tomado por água. Vai molhar vocês aí, gente. Meu Deus. Bom, pessoal, arruma uma escada. Botar uma escada, essa escada todo mundo no Brasil deve ter. Olha, A gente enfia por dentro é triste, hein? Ela perdeu a roupa Gente, eu não tenho toda. nem palavras O que pra ela tá falar pra falando? vocês o que a gente tá passando aqui. Mercadoria que chegaram ontem. Eu perdi tudo. Eu só tô passando pra comunicar a vocês que a gente não vai funcionar hoje, tá? Situação da localidade. Aí você vê o vereador na rua. Isso aqui, É ó. o vereador Anderson de Matos. Volta a imagem do vereador Anderson Aqui de Matos. paga imposto. O vereador que vai votar o pacote Aqui de maldade. a população Olha o que ele vai paga falar. taxa. Vamos lá. E não é pouco. É alto, é muito. Olha o retorno. Olha aí a situação. Olha aí que tá batendo água. Na porta da casa das pessoas. Tá aqui, vou passar por um carro grande, que tem tração nas 4 rodas, mas que não consegue trafegar. Tamanha quantidade de água. Esse carro aqui paga IPVA. Paga IPVA, olha aí, ó. Olha a situação. Olha onde é que está esse carro. Olha a profundidade da água que está esse carro. Como que vai, eu pergunto, como que uma pessoa, como que o poder público tem coragem de querer ainda aumentar a carga tributária sobre as pessoas? Criar taxa, mais taxa sobre as pessoas. Não é possível. Não é possível que em meio a uma situação como essa aqui, ainda se queira aumentar a taxa. Aí está. E o vereador Anderson de Matos, ele é um dos que vai votar o projeto, né? Que vai votar, que vai avaliar se vota contra ou se vota a favor do pacote de maldade que vai aumentar impostos. Diante das imagens que ele exibiu, ele entrou dentro d'água, ele está ali. Ele disse que ele não vota esse pacote de maldade, que ele não vai votar, não tem como votar aumento de impostos na cidade. O João Gabriel, olha a calamidade, olha a quantidade de água na altura do mercado municipal aí da cidade de Campos. O João Gabriel Leite Fernandes. Isso é real. Roberto, você sabe que isso não é de hoje, já é de muito tempo. Foi feita uma obra ali que não resolveu nada, ali na descida da ponte Brizola, mas eu vou me atentar a um outro ponto desse vídeo do vereador aí. Ele fala que os camelôs, eu não sei se passou, não ouvi, mas ele fala no vídeo que o camelô paga imposto, que é um absurdo, que o comerciante paga imposto. É bom lembrar ao vereador que camelô não paga imposto, não. A carga tributária dos camelôs, apesar de ser uma profissão muito digna, o camelô ele não paga muito menos imposto do que o comerciante que vive lá, que tem seu comércio no centro, que abre, que fecha. A carga
tributária do camelô é menor. Ele não tem a mesma carga tributária de um comerciante. Ele paga algumas taxas. Por exemplo, o espaço que ele ocupa no camelódromo, aquilo dali ele paga uma taxa, a Codenca. E algumas mercadorias, dependendo de onde ele adquire, são mercadorias que geralmente não têm a mesma fonte tributária, não tem a mesma incidência tributária de que um comércio regular. Agora, o camelódromo foi invadido por água, são pessoas que sobrevivem ali do camelódromo. Mas isso também não justifica. O camelódromo, toda vez que chove, entra água. Não é porque eles pagam menos impostos que eles podem fazer isso. Exatamente. Agora, é difícil você aprovar um pacote de maldade nesse ambiente. Nesse momento, o Rio das Ostras tem um refis, onde os comerciantes, onde o pessoal pode regularizar lá o pagamento de taxas atrasadas, impostos, se pagar à vista com até 98% de desconto, 94%, sobre juros e multas. Já é alguma coisa. Nesse momento, Macaé também tem um refis que está procurando facilitar o pessoal a pagar dívida tributária. As cidades estão facilitando. As cidades não estão, nesse momento, aprovando aumento de carga tributária. Os vereadores em todas as cidades, eles têm se colocado contra, corretamente, o aumento de carga tributária. Tem alguns vereadores aí em Campos que, muito embora não sejam comerciantes, eles não se posicionaram. Por exemplo, eu acho que está pulando alambrado. Vai estar aí a própria classe dele. É o Rafael Turim, que é comerciante, mas está votando nesses pacotes de maldade aí. Votou contra servidor público da saúde e agora tudo indica que vai votar também contra comerciante. Essas pessoas não terão condições de andar na rua nessa cidade, Gabriel. Primeiro por conta de ruas alagadas. E segundo porque não vai poder encarar o setor produtivo olhando nos olhos, andar de cabeça erguida. Tem alguns vereadores que já se posicionaram contra. Vamos fazer justiça aqui. Fred Machado já se posicionou contra. Já me chegou a informação que ele se posicionou contra, que ele não vai votar pacote de maldade. O vereador Anderson de Matos acabou de dizer aí que não vai votar pacote de maldade. Tem 10 vereadores na Câmara que não vão votar pacote de maldade. Tem 3 vereadores na Câmara ameaçados de expulsão, porque estão contrariando diretrizes de seus partidos, que são os vereadores do PDT, vão enfrentar processo disciplinar porque está votando nesse pacote de maldade. O senhor Riulu do Parque Eldorado, o senhor Leon Gomes, que é pastor evangélico, pastor Leon Gomes, e o Marquinho do Transporte, o trio que já está apelidado como o trio Judas, que está traindo as diretrizes do partido. Seriam os 3 Judas da legenda. Estou falando aqui porque estão sendo chamados assim internamente lá pelo partido. Portal View. O mundo na palma da mão.